Fala comigo, pessoal, beleza? Mais um vídeo pra nós aí, vamos pra cima. Eu não sei vocês, mas o que eu tenho percebido ultimamente é o excesso de sobrecarga que muitas pessoas têm carregado, muitas pessoas têm buscado, muitas pessoas têm desejado de forma errada. Eu entendo que muita coisa acontece com a gente justamente pelo fato de nós querermos aquilo que não é nosso, de nós buscarmos aquilo que não deveríamos, de nós acreditarmos que algo é nosso sem ser, né? Com relação à polícia, por exemplo, você já pensou, para pensar num tanto de coisa que envolve essa situação, e tem gente que sonha com essa carreira e não sabe nem porquê, simplesmente porque acha bonito, simplesmente porque tem algum parente que é policial, simplesmente porque tem alguma percepção com relação à profissão que desenvolveu durante a caminhada, simplesmente porque viu alguns vídeos legais de ocorrências, que muitas delas são manipuladas aqui no YouTube. Já parou para pensar nisso? E isso tudo gira em torno de uma consciência errada, no sentido de que nada aqui é nosso, cara. Quando a gente passa a viver, né, no intuito de buscar tudo, eu quero viver, eu quero alcançar tudo que eu desejo, eu quero alcançar tudo que eu mereço, eu quero alcançar tudo, nesse limbo, assim, nessa situação, quando a gente passa a viver dentro dessa perspectiva, a gente entra num caminho sem volta que pode nos levar a um orgulho que faça com que a gente fique cego para determinadas situações. E uma delas é conseguir entender e compreender que nada aqui é nosso. E nós não estamos aqui nesse mundo para poder seguir, viver uma vida com base nos nossos desejos. Pelo menos essa é a minha percepção enquanto cristão. E é nesse tema que a gente vai trabalhar aqui hoje nesse vídeo, tá? Espero que seja bem objetivo, bem tranquilo, bem leve para todos nós, beleza? Meu nome é Júnior Oliveira, sou aqui o expert por trás das câmeras do Adrenalina Policial. Convido você a me seguir lá no Instagram, @adrenalinapolicial_. Misturei tudo, deixa eu falar de novo. Aqui é assim mesmo, os vídeos sem edição e é tudo funcionando ao mesmo tempo. Me siga lá no Instagram, adrenalina_policial, beleza? Você vai acompanhar lá um conteúdo de rotina de vida real e a gente está sempre buscando ajudar as pessoas lá, tá bom? Caso você tenha alguma sugestão de conteúdo, gentileza comentar aqui, tá bom? Me ajuda demais, vai ser bastante interessante, até mesmo para eu entender qual caminho vocês querem que eu siga e principalmente Deus quer que eu siga, tá? Vamos nessa. Galera, hoje nesse vídeo aqui eu vou trazer 5 tópicos, só pra gente poder trocar uma ideia, a gente poder desenvolver aqui. De vez em quando vocês vão ver eu olhando aqui, é porque eu tô com o notebook aqui na minha frente, não tá dando pra ver aí na imagem, né? A gente tá aqui com o nosso cenário adaptado aqui, mas Deus é bom e as coisas vão prosperar. E com base dentro dessa introdução que a gente mais ou menos trocou uma ideia aqui, eu refleti aqui, dei uma pesquisada em algumas coisas que eu estava pensando e tal, e aí eu separei aqui 5 tópicos interessantes, e vou tratar eles dentro da pegada que eu gosto aqui, de sempre trazer uma palavra, de sempre trazer uma verdade bíblica, né, dentro desse conceito. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui como tema assim, é que tudo pertence a Deus, né? Deus é o dono de todas as coisas, nossa vida, talentos, recursos e até mesmo o nosso tempo. Quando a gente passa a olhar nessa perspectiva de que Deus é dono de tudo, a gente tira uma sobrecarga das nossas costas que a gente não deveria carregar. Nós não fomos feitos para carregar a responsabilidade que é de Deus. Nós não fomos feitos para carregar coisas que é de Deus. Por quê? Porque quando a gente passar a carregar o que é de Deus, nós vamos deixar de carregar o que é nosso. Porque não tem como carregar as nossas coisas e as coisas de Deus ao mesmo tempo. Primeiro que as coisas de Deus são inatingíveis por a gente, né? Meros mortais, né? Nós não somos capazes disso, nós não fomos criados para isso, né? A palavra de Deus é repleta de informação sobre isso e justamente é o fato que faz com que muitas pessoas estejam ansiosas, estejam vendo coisas que Deus não chamou elas para poder viver, porque estão carregando coisas
colocando coisas na sua rotina, no seu tempo, nos seus recursos, estão desenvolvendo talentos que Deus nem pediu ela para poder desenvolver, e muitas das vezes, na verdade, ela não consegue desenvolver porque ela não tem aquele talento para aquilo, né? E ela tá batendo naquela tecla ali, que ela quer viver aquilo ali porque ela acha que quer viver, porque ela quer se enquadrar num padrão de sociedade, né? E isso faz com que a pessoa viva num caminho sem propósito, num caminho sem entendimento, né? Então nesse tópico, tudo pertence a Deus, lá em Salmos, capítulo 24, versículo 1, está escrito assim, ó: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo que existe aqui é de Deus. Então vamos parar de pegar isso como nossa propriedade. Parar de pegar isso, a minha casa é minha casa. O meu carro é meu carro. A minha profissão é a minha profissão. A minha mulher é a minha mulher. A minha mãe é a minha mãe. O meu emprego é o meu emprego. O meu copo d'água, deu sede agora, é o meu copo d'água. Não. Vamos parar de olhar nessa perspectiva, vamos entender que esse copo d'água pertence a Deus, eu sou grato a Ele por ter esse copo d'água. Minha esposa pertence a Deus, eu sou grato a Ele por me oferecer essa esposa, me permitir administrar, cuidar, zelar, amar essa esposa aqui nessa terra. A minha profissão pertence a Deus, eu sou grato por poder viver essa profissão e poder ajudar as pessoas mediante essa profissão, seja qual ela for. Meu carro pertence a Deus, eu sou grato por poder usufruir dele para poder me levar para os meus objetivos durante o meu caminho, durante a minha jornada do dia, né? Quando a gente olha nessa perspectiva, a gente tira uma sobrecarga de que aquilo é meu. Por quê? Se acontecer alguma coisa com o meu carro, eu vou entender, primeiro, ele nem é meu, primeiro que ele é de Deus. Então, se acontecer alguma coisa com ele, se ele é de Deus, Deus vai resolver esse problema com o meu carro. Se acontecer algum problema no meu casamento com a minha esposa, primeiro que minha esposa, meu casamento, não é meu, é de Deus. Então ele vai encarregar de providenciar ajuda com relação a isso. Quando a gente olha nessa perspectiva, a gente tira uma sobrecarga que a gente não devia carregar, entende? Então basicamente nesse primeiro tópico, é isso que eu queria falar com vocês, tomara que tenha ficado claro, tá? Nossa responsabilidade não é de dono, mas de mordomo fiel, para a gente poder fechar esse primeiro tópico. Quando a gente age como mordomo, a gente age no intuito de cuidar de tudo aquilo que é de Deus, da melhor forma possível. Você já viu um mordomo trabalhando? O mordomo, ele serve aquela família, ele serve aquele patrão, ele serve aquela pessoa ali que confiou a sua casa, a sua agenda, o seu dia a ele. Então, quando a gente vive dentro dessa perspectiva, a gente consegue lidar melhor com as coisas que de fato são nossas, beleza? Com as responsabilidades que são nossas, beleza? O segundo tópico que eu trouxe aqui é que a gente deve viver a vida cuidando da nossa vida como um presente de Deus. Cuidando da nossa vida como um presente de Deus. Nosso corpo, mente e espírito pertencem a Deus e devemos cuidar bem deles. Zelar pelo corpo é você entender que o corpo ele foi feito para ter vida. O corpo ele foi feito para ter movimento, o corpo ele foi feito para ter saúde, para receber alimento, para receber água, para receber sol, para dormir. O corpo foi feito para essas coisas. O seu cérebro foi feito para poder receber novas conexões neurais, para poder desenvolver, na verdade, novas conexões neurais. Então, quando você desenvolve o seu corpo, você está cuidando do seu corpo. A sua alma, ela foi feita para poder ser salva, para ela poder, de fato, ser plena, para ela poder ser feliz em Deus, em Cristo. Então, quando você preocupa em cuidar da sua alma, você está zelando pela sua alma em Deus. O seu espírito, ele é pronto, ele veio do eterno, ele vai voltar para o eterno. Então, quando você preocupa em manter o seu espírito, a chama do seu espírito acesa, em manter o seu entendimento, o seu espírito mais fortalecido que propriamente sua carne, né? Você está cuidando dessa tríade, né? Que é corpo, alma e espírito, fazendo com que isso haja em prol do seu desenvolvimento, da sua salvação, da sua felicidade. Né? Então isso é muito bom e isso agrada ao Senhor.
Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Entender que o nosso corpo, por exemplo, que é um presente de Deus, que Deus nos concedeu, ele não é nosso. A gente volta no primeiro ponto, entender que tudo é de Deus, e entender que ele não é nosso, e entender que ele pertence a Deus, e o que pertence a Deus, a gente deve cuidar de uma forma ainda melhor do que cuidaríamos de algo que é nosso. A gente entende que eu estou cuidando da habitação do Espírito Santo, eu estou cuidando da habitação de Deus. É uma responsabilidade enorme. E quando a gente passa a cuidar de tudo aquilo que não é nosso, de tudo aquilo que Deus não definiu que é pra gente cuidar, a gente esquece de cuidar do corpo, a gente esquece de cuidar da alma, que fica ali atribulada em meio aos problemas, conflitos, a gente esquece de cuidar do espírito, de manter ele fortalecido, de manter ele aceso, de manter ele mais forte do que a carne. Então, quero que você reflita. Como que você tem administrado sua saúde, seus pensamentos e sua espiritualidade? Nesse segundo tópico, se você estiver anotando, e é safo quem anota, porque a gente esquece tudo que a gente ouve, mas talvez quem anota, talvez você está ouvindo aqui dirigindo e tal, isso é normal, mas talvez você está tendo a oportunidade de anotar, então anote, né? Se você não tem, ó, tranquilo, mas se você tem, anote. Então, anote essa pergunta e reflita nela. Como você tem administrado sua saúde, seus pensamentos e sua espiritualidade? Um terceiro ponto, é um ponto muito importante, que é onde muitas pessoas esbarram. E a gente começa a sair dessa esfera de corpo, alma e espírito e já vem para a esfera mais material. Muita gente esbarra aqui porque nós somos tendenciosos a isso, né? O terceiro ponto é o cuidado com os bens materiais e recursos que foram disponibilizados por Deus, né? Então, o cuidado com os bens materiais e recursos. Dinheiro, tempo e talento são ferramentas que Deus nos confiou. É tudo dele, tudo pertence a ele, tudo vem dele. O ouro, a prata, os talentos, o amor, a alegria, tudo é dele. E ele nos confiou isso. Então ele quer que a gente administre isso da melhor forma possível. Ele quer que a gente pegue isso e viva isso como ele deseja, né? Então, quando as pessoas começam a colocar o bem material antes de Deus, idolatrando o bem material, quando as pessoas começam a colocar os talentos dela antes de Deus, idolatrando os talentos, quando as pessoas começam a colocar ferramentas, sei lá, profissão, pensa aí, qualquer coisa que seja, que você começa a colocar isso no lugar de Deus, você está idolatrando aquela situação e está deixando de cuidar do que verdadeiramente importa, que é aquilo que Deus te confiou. Deus não chamou para você poder cuidar das coisas dele. Deus te confiou tudo aquilo que é dele para que você administre, prospere, para que você faça com aquilo ali se desenvolva, para que você faça com que aquilo ali cresça, para que você faça com que aquilo ali ajude outras pessoas, né? E faça com que aquilo ali de fato tenha propósito, né? Olha só, lá na parábola dos talentos, eu não vou ler ela aqui porque ela é grande, né? Vai ficar um pouco extenso, mas vai lá, tá lá em Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30, tá? Lá mostra que Deus espera que administremos bem o que Ele nos deu. Deus não quer que a gente pegue tudo que Ele nos deu e use somente para nós, use somente para os nossos propósitos, use somente para nossos desejos, para a nossa família, naquele bolo ali de esposa, de marido, de mãe, de vó, de pai, de filhos, né? Deus não quer só isso. Deus quer que tudo aquilo que Ele confiou, nós peguemos aquilo ali, administremos, encontremos propósito, encontramos uma forma de crescer, desenvolver, com uma massa fermentada que cresce e faz com que verdadeiramente venha ganhar forma tudo aquilo que Deus confiou. Então, Ele não espera que você pegue isso e usufrua sozinho. Ele quer que você use aquilo para o bem do próximo, para o seu bem e principalmente para a honra e glória dele, né? Então, quando você entende isso, que não pertence a você e que Ele te confiou e que Ele espera que esses recursos, bens materiais e recursos, sejam bem administrados por você, você para de pegar aquilo ali e colocar acima de Deus. Porque quando o inimigo coloca na sua cabeça que de fato o seu carro ele é seu, aí
se alguém precisar do seu carro, assim, tem aquele ditado, né? Carro e mulher você não empresta para ninguém. Ok, lógico, você não vai emprestar sua mulher para alguém, você não vai ficar emprestando seu carro para qualquer um. Mas pense numa circunstância familiar que seja necessário você emprestar o seu carro para alguém, ou nem seja familiar, vamos sair um pouquinho da família, algum amigo mais íntimo, que você confia, que sabe que não vai pegar seu carro, não vai cometer um crime com ele, não vai fazer um assalto, não vai atropelar alguém, né? Lógico. Mas dentro ali de um contexto que você sabe que você pode confiar naquela pessoa e aquela pessoa precisa daquilo ali. Se Deus te deu aquele carro e aquele carro não pode servir para você oferecer uma carona para um amigo que está passando dificuldade naquela semana especificamente, porque o carro dele estragou, se você não pode pegar aquele carro ali e servir a alguém de alguma forma, você está fazendo um barulho ali esquisito, tá de boa, você não está entendendo o propósito dessa caminhada, né? Do que Deus te ofereceu. Deus te ofereceu um bem, um recurso para você administrar e prosperar aquilo em cima disso. E isso é ajudar outras pessoas e se ajudar. Não se apegar àquilo, nossa, meu carro ninguém pode entrar porque senão vai sujar. Meu carro não pode andar nele porque se ele passar na poça ali e sujar de água, eu não gosto não. Não pode entrar criança no meu carro não porque pode sujar. Não pode, cuidado, minha esposa não pode dirigir meu carro porque senão vai arranhar. Cuidado, não, sei lá, qualquer coisa que faça com que você não pegue o seu carro e use o seu carro para a honra e glória de Deus. E aí não tem propósito nenhum nisso. Então Deus espera que nós cuidemos e administremos bem aquilo que Ele nos deu e faça com que aquilo ali prospere. Quando você lê lá a parábola dos talentos, lá em Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30, você vai entender que Deus não quer que você pegue aquilo que Ele te deu, guarde para si mesmo e mantenha aquilo intacto. Ele quer que você pegue aquilo, que você use aquilo, que você usufrua daquilo e faça aquilo prosperar. É isso que Ele quer, né? Então, esse é o terceiro ponto, cuidado com os bens materiais e recursos. Um quarto ponto aqui que a gente trouxe, né, e aí a gente já está caminhando aqui para o final, cuidando, para a gente poder entender, né, nessa perspectiva de que nada pertence a nós, como que a gente pode agradar a Deus nesse sentido? Cuidando das pessoas ao nosso redor. Isso é muito importante, né? Nossa família, amigos e irmãos na fé não nos pertencem, mas são nossa responsabilidade. Então, quando a gente sabe que alguém está passando algum problema num casamento, e principalmente se a gente for, né, sei lá, padrinho de casamento da pessoa, quando a gente sabe que tem alguém passando algum problema pessoal, quando a gente sabe que tem alguém passando algum problema espiritual, quando a gente sabe que tem alguém passando algum problema material, quando a gente sabe que tem alguém passando alguma circunstância que a pessoa está tendo dificuldade de se abrir, mas ela está ali clamando por ajuda indiretamente. Então, quando a gente vive essa perspectiva nesse sentido, a gente entende e a gente cuida das pessoas ao nosso redor, nós agradamos ao Senhor e a gente deixa de cuidar daquilo que Deus não mandou a gente cuidar, que é da vida dos outros, no sentido de o que aquela pessoa está fazendo que ela está prosperando. O que aquela pessoa está fazendo que ela está crescendo e eu não? Não é nesse sentido, porque aí vira inveja. Mas quando a gente vê alguém em dificuldade, quando a gente vê alguém uma circunstância desfavorável e a gente oferece ajuda, nós agradamos ao Senhor, né? Então isso é muito bom. E também, quando a gente consegue observar e ver que alguém está prosperando, que alguém está crescendo, sentir alegria naquilo e oferecer ajuda, cara, top, tô vendo aí que você tá crescendo, que você tá lutando aí, que você tá gravando uns vídeos lá na sala da sua casa mesmo e tal, bota uma luzinha no chão, bota uma luzinha aqui na frente, coloca o notebook aqui e grava na mesa da sua sala e, cara, eu tenho uma parte de gravação lá que você possa usar quando você precisar e tal, fazer alguns criativos, sei lá, um estúdio de fotografia, sei lá, você oferece ajuda para a pessoa, isso é um cuidado, um zelo com aquela pessoa que também está prosperando e também está crescendo. Então isso agrada ao Senhor, né? E então o quarto ponto é esse, cuidando das pessoas ao nosso redor. E um quinto ponto aqui para a gente poder finalizar, o juízo de Deus sobre a nossa administração. A gente tem que ter consciência disso, que vai ter um juízo disso, vai ter uma prestação de conta, né? Na parábola dos talentos lá, por exemplo, em Mateus capítulo 25, a gente entende que o Senhor, ele cobra aquilo ali. Ele, opa, eu te dei os talentos, o que você fez com aquilo, né? Então, vai ter um juízo de Deus sobre a nossa administração, e esse é o quinto ponto, né? Um dia prestaremos contas a Deus sobre como cuidamos do que Ele nos deu. Então, a gente tem que ter consciência disso,
porque tudo que Ele nos deu é para a honra e glória dEle. E o que é que a gente fez com aquilo? Nós pegamos aquilo e vivemos dentro de um egoísmo. Eu peguei minha profissão policial militar e comecei a viver simplesmente para minha vontade. Eu comecei a simplesmente viver a minha profissão e atuar somente em ocorrências que eu acho legal. Eu comecei a viver e encarar minha profissão somente nas partes boas. Ou quando tem ali um tipo de ocorrência chata, um tipo de ocorrência que não gera adrenalina, um tipo de ocorrência que não é tão legal, assim, não é tão, nossa, tal, ocorrência chata, é só uma senhora aqui precisando de informação, é só um senhor precisando de informação, é só uma criança precisando de ajuda, não sei, qualquer coisa que seja. Será que quando a gente pega todo esse intuito que Deus oferece pra gente, a gente cuida bem daquilo? Será? Por quê? Porque vai ter, lá na frente, Deus vai cobrar isso da gente, né? Será que eu estou usando o recurso que Deus me deu, a visibilidade, a audiência que o Senhor me deu, pessoas olhando para mim, querendo ouvir algo que eu tenho para poder falar, será que eu estou usando isso da melhor forma? E é justamente isso que fez com que eu, nesses últimos dias, pensasse em agora, poxa, eu vou usufruir mais do canal no YouTube, eu vou usufruir mais do Instagram. Por quê? Porque apesar de eu não estar tão empolgado, não estar tão animado com algumas coisas, algumas circunstâncias com relação à internet, eu tenho uma obrigação, porque Deus me concedeu aquilo. Muitas vezes mesmo eu não pedindo, Deus me ofertou aquilo, Deus me confiou aquilo, para que eu faça aquilo prosperar. Então a gente tem a obrigação sim, porque um dia vai ter um juízo sobre isso, né? Romanos capítulo 14, versículo 12. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então é individual, tá? Não é sobre igreja, não é sobre família, não é sobre coisa, é sobre eu e Deus, é sobre você e Deus, tá? Então tenhamos consciência disso. O que você gostaria de ouvir de Deus? Servo bom e fiel ou servo negligente e mau? Essa, para a gente poder encerrar aqui, a gente pode entender nesse sentido. O que você quer ouvir de Deus? Servo bom e fiel. Deus te abençoe. Deus falando comigo, né? Tipo assim, eu te abençoo. Ou então servo negligente e mau. Aparta de mim porque eu não te conheço. É basicamente isso que a gente tem que entender, né? Então, duas perguntinhas aí para você poder anotar também e refletir e meditar nisso. Como você tem cuidado do que Deus confiou a você? Como você tem cuidado do que Deus confiou a você? E a outra, o que você pode mudar a partir de hoje? O que eu posso mudar a partir de hoje? O que eu posso melhorar a partir de hoje? Né? Então, é muito massa a gente poder gravar esse tipo de conteúdo, porque confronta muito mais a mim que estou fazendo do que as pessoas que estão vendo. Isso é muito legal e eu sou muito grato a Deus pela oportunidade. Então esse foi mais um vídeo, espero que você tenha conseguido ficar até o final. Se inscreva em nosso canal, ativa o sininho da notificação, que é muito importante. Curte o vídeo aí, por gentileza, para a gente poder ver que o conteúdo está agradando vocês. Sugiram conteúdos aqui no comentário, tá? Para eu poder trazer aqui, manda dúvida, manda coisa, manda tema, beleza? A gente, dentro da nossa realidade aqui, a gente tenta atender vocês e é muito bom esse tipo de ajuda, tá? No mais, eu sou Júnior Oliveira, tô aqui na Adrenalina Policial, trazendo conteúdo para vocês e revelando a grandeza, a glória de Deus, trazendo as boas novas do Evangelho, fechou? Deus abençoe, tamo junto, Deus, família e adrenalina! Deixa eu desligar a câmera aqui que não tem edição não.